O santo do dia 6 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Bruno e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de outubro. São Bruno, filho de uma família nobre de Colônia na Alemanha, nasceu no ano de 1030, no século XI. Quando alcançou a idade, ele foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou a seduzir. Amigo e admirado pelo arcebispo de Reims, Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral deste local e chegou a estudar na escola catedralística de Reims, adquirindo o grau de doutor e nomeado cônego do capítulo da catedral. Foi designado no ano de 1056, no século XI, a escolarte, isso é, reitor da universidade. Foi um dos maestros mais renomados do seu tempo, um homem prudente e de palavra profunda. São Bruno encontra-se cada vez menos à vontade numa cidade onde existe muitos motivos de escândalo por parte do alto clero, inclusive do arcebispo. Depois de ter lutado com sucesso contra esses problemas, Bruno experimenta o desejo de uma vida mais entregue exclusivamente a Deus. No ano de 1080, no século XI, o Concílio de Lyon, a ordem do Papa Gregório VII, o Papa destituiu definitivamente o arcebispo de Manassés e ordena a sua expulsão de Reims. Ao voltar para a sua cidade, Bruno recebe o convite para o arcebispado, mas recusa o cargo, tornando-se cinquentário e cônego. Ele amadureceu na inspiração de servir a uma ordem religiosa. Após o curto estágio no mosteiro beneditino, retirou-se para uma região chamada Cartucha. Retirou-se com a aprovação e a bênção de São Hugo, bispo de Grenoble, que lhe ofereceu um lugar. No mês de junho do ano de 1084, no século XI, o mesmo bispo conduziu Bruno e seus colegas fundadores da ordem ao deserto do maciça montanhosa de Chartreuse, que dará o seu nome à ordem, e ali constrói o seu primeiro formado alguma casinha de madeira que se abre em corredor largo, comprido, que permite acesso sem sofrer muitos com mudanças e declina a tempos os lugares de vida comunicativa, a igreja, refeitório e o capítulo. Assim eles viveram isolados em quartos chamados celas, mas nesse corredor que dava acesso ao ambiente comum, São Hugo os levou para esse local por conta de um sonho que ele teve. Nesse sonho, apareceram-lhes 7 estrelas que caíam aos seus pés, para logo em seguida levantassem e desaparecessem no deserto montanhoso. Após esse sonho, o bispo recebeu a visita de Bruno, que estava acompanhado por 6 companheiros monges. Ao ver os 7 homens, o bispo Hugo reconheceu imediatamente neles as 7 estrelas dos sonhos e concedeu-lhes a terra. Nela, São Bruno iniciou a ordem gloriosa Cartucha, com o coração abrasado de amor por Jesus e pelo reino de Deus. 100 monges companheiros observava-se absoluto silêncio, a fim de aprofundamento de oração, meditação das coisas divinas, nos ofícios litúrgicos comunitários,
na obediência aos superiores e nos trabalhos agrícolas, na transgressão, manuscritos e livros piedosos. O lema da ordem é Stat Cruz Civis. A cruz permanece intacta enquanto o mundo lá sua órbita. O que nos faz perceber que tudo passa nesta vida, menos a salvação de Cristo na cruz. O mundo gira, mas a cruz permanece. Quando um dos discípulos de São Bruno tornou-se Papa, Urbano II, no ano de 1088, no século XI, logo chamou para assessor e acolhimento e aconselheiro no ano de 1090, no século XI. Além disso, quis que fazer arcebispo, porém o santo recusou novamente. Um ano depois, pediu insistência ao sumo pontífice, conseguiu voltar à vida religiosa, quando, juntamente com os amigos de Roma, fundou no sul da Itália o mosteiro de Santa Maria da Torre, nos bosques de Calábria. Lá veio falecer no dia 6 de outubro, no ano de 1101, no século XII, tendo suas últimas palavras uma profissão de fé, a Eucaristia, e eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica. Em particular, creio no pão e no vinho consagrado na Santa Missa, são corpo e sangue verdadeiramente de Jesus Cristo. O corpo foi enterrado no cemitério de Nossa Senhora da Torre e foi encontrado incorrupto no ano de 1015, no século XVI. O Papa Leão X autorizou cartuchos ao culto do fundador. Logo no ano de 1623, no século XVII, o Papa Gregório XV libera o culto a toda a Igreja Universal. São Bruno tornou-se fundador da Ordem dos Cartuchos com seus 6 companheiros. Essa ordem é considerada a mais rígida de toda a ordem da Igreja, pelo exercício do silêncio, solidão e jejum, penitência, corações, que atravessou a história sem reformar e pendurar até hoje na mesma radicalidade. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de outubro. Em Laodiceia, na Frígia, na atual Turquia, o martírio de São Sagar, bispo, morreu martirizado no século II, no ano de 170 pelo Império Romano. Em Arges, na Aquitânia, na atual França, o martírio de Santa Fé, mártire no século IV, no ano de 300. Em Soreto, na Campanha, na região da Itália, o falecimento de São Renato, bispo, faleceu no século V, no ano de 480. Em Alturex, na Austrália, hoje na França, o falecimento de Romão, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 564. Em Veneza, na Itália, o falecimento de São Magno, bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 670. Em Bretanha Menor, atual França, o falecimento do diácono Ivo, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 704. Em Acrotis, na ilha de Creta, o falecimento de São João Xenor, que propagou muito a ilha a vida monástica. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1080. Em Guéret, no território de Limoges, na Austrásia, hoje na França, o falecimento de São Padúfio, bispo, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 737.
Em Lambatz, na Baviera, na Alemanha, o falecimento do beato Aldulfo, bispo de Hamburgo, que fundou o mosteiro de Tambart. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1090. Na Cartucha Alveras, na França, o falecimento de São Artácio, bispo de Blesle. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1206. Em Kyoto, no Japão, o martírio dos beatos João Ramioto Jans, a sua esposa Tássia Igomoto e seus filhos Catarina Iomoto, Tomé Iomoto, Francisco Iomoto e Pedro Iomoto e Luísa Iomoto. Morreram martirizados no século XVII, no ano de 1619, pela ordem do imperador japonês. Em Nápoles, na Campanha, na região da Itália, o falecimento de Santa Maria Francisca de Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem da Terceira Ordem Secular de São Francisco. Faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1791. Num barco na prisão ancorado no largo de Rostroferx, na França, o martírio do beato Francisco Urno, presbítero, morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Logolitz, localizado no Canadá, o falecimento da beata Maria da Rosa, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs de Santos Nome de Jesus e Maria. Morreu de morte natural no século XIX, no ano de 1849. Em Aksana, na cidade do território de Annan, hoje no Vietnã, o martírio de São Francisco Transowantung. Morreu martirizado no século XIX, no ano de 1858, pela ordem do imperador do Vietnã. Em Kloskirch, na Bélgica, o falecimento do beato Isidoro de São José Lupor, religioso da Congregação da Paixão. Morreu de morte natural no século XX, no ano de 1916, de morte natural. Em Baruelo, Santo Alã, perto de Palácia, na Espanha, o martírio do beato Bernardo, religioso da Congregação das Irmãs Maristas. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1934, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos.